saúde e espiritismo. Tem o espírito relação com a saúde do nosso corpo físico? Será que existe conexão entre a matéria que aqui está, nessa experiência carnal, com o nosso espírito eterno, o nosso espírito milenar? É uma resposta óbvia, não é? Nosso espírito tem tudo a ver com o nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento do nosso espírito. Mas esse estado atual que vivenciamos, esta configuração que estamos exercitando as nossas experiências espirituais nesse momento, o seu estado de saúde, esse do nosso dia a dia, se relaciona com o espírito, com o nosso espírito milenar, que vivencia experiências repetidas em diversos corpos ao longo das encarnações. Qual seria esta relação? A doutrina espírita tem algo a contribuir para que cresçamos em conhecimento e tenhamos um maior equilíbrio na nossa saúde? Será que a nossa doutrina, que nos ensina o amor, que prega a caridade, que nos traz a consolação do conhecimento, também teria um papel no equilíbrio da nossa saúde? O que vocês acham? A nossa doutrina tem essa responsabilidade? Certamente tem também, não é? Pois bem, e podemos lembrar que, na verdade, não só o aspecto doutrinário espírita, mas o aspecto amoroso do Cristo, quando de sua passagem aqui conosco na Terra, nos deu vários exemplos de interesse no equilíbrio da saúde física, de quantos o procuravam. E nós trazemos inicialmente para a nossa lembrança o caso da hemorroísa, a mulher que sangrava. A mulher que no Evangelho consta que sangrava há 12 anos. 12 anos de sofrimento intenso. 12 anos de desgastes. O Evangelho nos revela que ela havia se desfazido, gasto todos os seus bens na tentativa de equilibrar a sua saúde, e em vão. Ela buscou recursos, despendeu aqueles que tinha disponível e não logrou a sua cura, o equilíbrio da sua saúde. Mas estabeleceu, conhecendo, ouvindo falar do nosso Mestre Jesus, ela estabeleceu para si que, se ela conseguisse encostar num pedaço, numa fibra das vestes de Jesus, ela seria curada. E naquele momento, naquele evento que Jesus estava de passagem, rodeado por uma multidão, ela planejou executar o seu plano e, aproximando-se de Jesus, quando o toca, sente que imediatamente
o seu fluxo de sangue se interrompe, ela se cura. E o mestre, que aproveitou todos os momentos de sua estada aqui conosco para nos ensinar, para dar as suas lições, primeiro, provocando os discípulos, os apóstolos que estavam ali em torno dele, questiona: quem me tocou? Alguém me tocou. De mim saiu uma virtude. E os apóstolos ficaram perplexos, interrogando: como, mestre? Nós estamos aqui em meio a uma multidão, está uma confusão, está tumultuado, vários encostam em você e no Senhor, vários te encostam. E como saber quem teria tocado? E o Cristo, ressaltando esta percepção, a oportunidade de manifestação, revela, reitera: de mim saiu uma virtude. E então a mulher, percebendo o ensejo, a oportunidade, se lança aos pés do Cristo, no relato evangélico, e conta a sua história. Se revela frente ao Mestre e frente a todos. E Cristo ressalta: minha filha, a sua fé te curou. Siga em paz e curada. Mas esse exemplo, que reflete a força, o magnetismo, a excelsitude do nosso Mestre Jesus, traz uma face que o Espiritismo atende amplamente, que são aquelas pessoas, aqueles espíritos encarnados que buscam as casas espíritas quando já se esgotaram os recursos materiais conhecidos, já foram em vários médicos, já têm cansado na busca da cura, e buscam a casa espírita como uma luz para o seu equilíbrio. Está certo que o que os move, a maioria das vezes, o que é? É o desejo de transformação? É o desejo de melhora, de crescimento espiritual? Certamente é algo mais próximo, não é? É algo mais físico, que é a sua cura. É se livrar daquele problema, daquela ameaça. Mas quantas vezes são assim os chamamentos? Quantas vezes as situações gritam para nós, para que nós nos transformemos? É a chamada amiga dor, né? Quantas vezes não chegamos para a doutrina espírita, não pelo amor, mas por esses chamamentos angustiosos da dor. E como que o Espiritismo pode atuar, como o Espiritismo pode fazer diferença para aquela alma, para aquele espírito encarnado? Muitas vezes, na nossa casa espírita, nós, nas conversas de avaliação, nas conversas de acompanhamento dos processos de atendimento da casa espírita, nós sentimos a frustração de muitos trabalhadores quando, feito o atendimento, alcançado algum equilíbrio, os processos obsessivos, os processos de doença física, o que seja, que levou
aquele espírito até a nossa casa ou qualquer casa, nós observamos uma ponta de desapontamento, de decepção, porque as pessoas chegam, frequentam as reuniões, frequentam os períodos, as reuniões estabelecidas para o tratamento, e muitas vezes, conseguido o equilíbrio, elas vão embora, elas se vão, né? Elas não ficam, elas não se tornam trabalhadores. E muitas vezes, aqueles que estão ali conosco, trabalhando, falam, puxa, não poderia essa pessoa ter ficado, compreendido a causa desse evento e perpetuado no trabalho? E aí, o que nós temos, muitas vezes? Que essas pessoas voltam num novo episódio, e vão melhorar, e depois vão, e depois voltam, e assim vai. E aí tem uma situação que nós colocamos claramente para essa nossa equipe, que é a decisão da pessoa de modificação. E aí nós colocamos também claramente para a nossa equipe que o que a casa tem que ofertar é um caminho para que, quando ela decidir aderir, que ela possa ter a segurança de ter um caminho a seguir. E é isso, então, que nós estabelecemos. Nossa casa tem cursos, tem um caminho que, quando a pessoa que vai buscar o tratamento resolve, ela está ofertada, ela recebe a oferta para seguir, estudar e trabalhar doutrinariamente. E certamente aí vai haver modificação, transformação e condição de melhora desse indivíduo. Muito bem, mas como que nós entendemos o que o Espiritismo traz de diferente quando falamos em saúde? E é interessante. Olha, nós temos aqui uma célula. Todos identificam aí uma célula em sua simplicidade, que por se tratar de ser o elemento mais simples do nosso organismo, em termos de unidade estrutural, mas dentro de sua complexidade, da sua maravilhosa complexidade. E quando estudamos o Espiritismo, que vemos que nos é dadas as explicações da evolução, da organização dessa complexidade, quando estudamos e compreendemos que, desde o átomo ao arcanjo, nós temos as oportunidades evolutivas, e que o fato de não dominarmos completamente, agora, nesse momento, o entendimento de como isso trabalha, como isso funciona, isso não impede essa estrutura de funcionar. Não é verdade? Será que nós temos que entender como é produzido os neuromediadores que atuam entre os neurônios, que permitem que nós pensemos, que nós movimentemos, que nós tomemos decisão? Nós precisamos de saber o mecanismo de formação disso, dessa complexidade, para que isso funcione em nós? Estaríamos perdidos, não é verdade? Se precisássemos conhecer essa complexidade. Mas é a partir desses elementos simples que se dá todo o processo de funcionamento equilibrado do nosso corpo, em vários níveis. E podemos aprofundar mais. Ali nós temos todo um complexo celular, mas podemos aprofundar
nos comandos do núcleo, nos mecanismos, nos processos de construção de elementos que vão ser essenciais para as nossas vidas. Por exemplo, uma coisa simples do nosso processo de digestão, aquelas enzimas que são digeridas, que atuam no papel da digestão, elas são produzidas por células. E, na medida que haja alguma falha nesse processo, também comprometemos o nosso processo de saúde, de equilíbrio. Aí nós vamos ter gastrites, vamos ter doenças inflamatórias do intestino, de acordo com o equilíbrio ou desequilíbrio dessas estruturas finas, né? Detalhes, olha como é belo, né? Os esquemas que hoje a ciência fornece do conhecimento, do estudo dessas particularidades. Mas onde que está o Espírito? O que tem a ver o Espírito com isso? Pois bem, Allan Kardec trouxe como a codificação do Livro dos Espíritos uma novidade na área da saúde, na área do entendimento do ser humano. O Livro dos Espíritos trouxe a revelação que o complexo humano não é só do corpo. Além do corpo, o que nós temos? Nós temos a alma, ou, como Kardec chamou, o espírito encarnado. Também não era novidade, já era conhecido e várias religiões traziam a ideia da alma. E o que o Espiritismo trouxe de novidade? Qual foi a revelação que é de fundamental importância para que entendamos e possamos, sim, interferir no nosso dia a dia, na nossa saúde, mas também compreender de uma forma mais detalhada o que acontece nos processos de cura, nos processos de passe. Ou, isso, falamos assim, num processo de reequilíbrio espiritual, de reequilíbrio da saúde. Ou o contrário. O que acontece quando impregnamos o nosso corpo de tóxicos, de venenos, que vão repercutir não só nesta vida presente, não só neste corpo que está sendo utilizado nessa experiência que vivenciamos aqui, mas também terá repercussão nas nossas oportunidades vindouras de vida, porque tudo que plantamos, nós colhemos. Tudo que o nosso espírito planta, com certeza nós vamos colher. E o entendimento que Kardec nos trouxe foi fundamental. Nos deu base para que, de uma forma lógica, racional, tenhamos elementos para nos motivar, tanto nas ações de cura, nas ações de tratamento espiritual, como na modificação, na melhoria de nós mesmos. Então, Kardec revelou que, além do corpo, além do espírito, havia um intermediário. Um intermediário entre o corpo físico e o espírito, que ele chamou de perispírito, expressando o seu conhecimento botânico, o seu conhecimento de mestre, de professor, né? Quando ele comparou
este intermediário, veja bem, ele fazia a intermediação, ele faz, né, entre o espírito, que é o quê? O ser inteligente da criação. Como ele cita lá, é uma faísca, é uma energia, é algo que não dá para a gente definir no nosso vocabulário habitual. E o corpo físico? O corpo físico é essa coisa densa, material, grosseira que aqui está. Veja bem, vincular uma coisa que é etérea, que é sutil, com uma coisa grosseira, demanda um intercâmbio bem flexível, não é assim? E por isso que Kardec estuda e disseca o espiritismo, o perispírito em várias oportunidades. Ele nos traz várias lições para o entendimento desse corpo fluídico. Na Gênese, ele tem um capítulo maravilhoso que facilita muito o nosso entendimento. E ali, uma vez mais, ele coloca o perispírito, esse intermediário, que é como se fosse um degradê para materializar, para concretizar essa ideia conosco mais facilmente, né? Onde, de um lado, nós temos o corpo físico denso, duro, e do outro, o espírito sutil, leve, e várias camadas, entre aspas, né? Várias densidades que permitiriam que esse meio-campo se estabelecesse com maior facilidade. Pois bem, esse perispírito, ele está vinculado ao nosso corpo célula a célula. Puxa, célula a célula? Sim, célula a célula. Então ele está aqui dentro, ele está grudado aqui no nosso corpo? Olha, sim. Por quê? Ele não tem que estar ligado célula a célula? Sim, está aqui. Mas, lá na Gênese, Kardec ensina, mas não só isso. O perispírito não está encerrado no corpo somente como um sapato em uma caixa. Foi o outro exemplo que ele dá, material, concretizando. Quando ele chama de perispírito, ele coloca uma imitação do termo pericarpo, que da botânica é aquela parte da fruta que está entre o núcleo, a célula, a semente e a casca, pericarpo. Então, ele, por semelhança, chama o perispírito de perispírito. Não é? Mais uma vez, ele fala, olha, não está o perispírito somente dentro do corpo como uma caixa, mas ele se expande e extrapola em irradiações do perispírito. Então, esse intermediário, ele está, sim, vinculado a cada célula, a cada órgão, a cada estrutura, mas também ele extrapola, né? Está lá o espírito pulsando ali, o corpo físico, e aí nós temos uma representação do perispírito e da sua irradiação, né? Que é a nossa aura, né? O nosso espírito gera pensamentos através da nossa vontade. E esses pensamentos irradiam, primeiro, percorrem o nosso corpo físico e irradiam-se de nós, formando a nossa aura. Pois bem, então essa é a novidade que a doutrina espírita traz, para que possamos compreender melhor a relação do corpo, do espírito e os vínculos estabelecidos especificamente com a saúde.
Acho que eu errei de apresentação. Na verdade, para não falar de ninguém, essa é a minha família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E para que a gente não possa penetrar muito nas outras, eu posso falar que nós temos dores aqui na Terra, pessoal. Todos nós temos dores aqui na Terra? Temos. Nós sabemos das nossas dores? Às vezes a gente identifica com mais clareza, não é? Então, muitas vezes a gente não sabe das causas, né? Nós somos bloqueados, mas a gente sabe o que a gente sente. Ou no nosso torpor de complexidades, às vezes alguma salta mais aos olhos e deixamos encobertas outras. Mas eu trouxe uma fotografia familiar para representar aquelas angústias que todos nós temos, aquelas grandes dificuldades, e para falar mais da saúde também. Nessa foto, nós temos aí doenças crônicas, nós temos tumores, nós temos grandes doenças de espírito, para não falar de... né? E também não entrando especificamente, não é essa família, mas todas as famílias. Nós enxergamos grandes complexidades que são apresentadas para nós nesta oportunidade de vivência. E a família, esse corpo, representa uma reencarnação. E o que é que o nosso perispírito tem a ver com reencarnação? Por que nós vivenciamos as experiências de grandes traumas, de grandes dificuldades na área da saúde, nesta experiência, nesta oportunidade? Eu venho de uma família católica. Minha mãe era muito católica e ela sempre falava para nós, criancinhas, não cometa pecados, né? Não faça isso, não faça aquilo, porque São Pedro está anotando tudo num livro. Vocês já ouviram essa história, gente? Está tudo anotado lá num livro grande, enorme, e aquilo lá me... Como será que... Nossa, São Pedro tem trabalho comigo, porque, né, era muita coisa. Mas eu pensava, ao mesmo tempo, nossa, mas com meus primos, então, ele tem muito mais trabalho, né? Tem que ter muito mais livros, e livros muito grandes, para escrever todos os nossos erros, todos os nossos... Mas aí, na medida que o Espiritismo veio esclarecer, a gente veio estudar, a gente compreende que não é São Pedro que anota num grande livro as nossas ações boas ou más. Na verdade, nós estamos escrevendo continuamente no nosso perispírito o que estamos fazendo de bom ou de mal, de equilíbrio ou de equilíbrio, de acerto ou de desacerto. Nós automaticamente, ao pensarmos, elaboramos esta energia que repercute em nós e que extrapola o nosso corpo através dos nossos pensamentos, alcançando o infinito e entrando em sintonia com todos que pensam como pensamos, nas palavras de Emmanuel. Nós estamos em sintonia com todos que pensam como pensamos. Mas voltando uma vez mais para o nosso perispírito, André Luiz, no livro Missionários da Luz, e em várias outras obras, como Sexo e Destino, como Ação e Reação, ele traz exemplos de processos reencarnatórios estabelecidos
com o auxílio da espiritualidade, de acordo com as necessidades daqueles espíritos que estão ali vivenciando. E aqui tem um caso, não vamos ler, nem vamos falar rapidamente, do Missionários da Luz, onde ele tem a oportunidade de, lá no nosso lar, está expresso no livro Missionários da Luz, uma experiência que ele vive em nosso lar, com o auxílio do mentor Alexandre, que ele o leva para conhecer o Departamento de Planejamento de Reencarnações, onde, de acordo com as necessidades para aquela encarnação, os corpos são elaborados. A genética, que sempre é uma lei, vale a genética, mas ela é selecionada para que se manifeste, para que se expresse as condições necessárias para o resgate desta ou daquela necessidade daquele espírito. E olha, entra aí a misericórdia divina. Nós não vamos resgatar de uma só vez os nossos débitos, porque senão, certamente, teríamos uma reencarnação muitíssimo mais difícil da que se apresenta para nós nesse momento. Certamente, pela misericórdia e pelo auxílio da espiritualidade maior, quando vai nos orientar, nos refreando, olha, vamos selecionar isso ou aquilo, vamos deixar isso para outra reencarnação, nós vamos pagar o nosso débito em prestações mais suaves. E escolhemos, quando temos essa oportunidade, estas experiências que vivenciamos aqui. Mas também, então, na espiritualidade temos essa chance, mas também agora nós escolhemos este próximo corpo físico. E eu selecionei aqui um pequeno trecho, poderíamos falar de muitas coisas, mas vamos falar de um exemplo. Esse é o Museu de Arte de São Paulo. E vamos ver uma sessão, estava numa sessão de uma apresentação de um famoso coral da cidade de São Paulo, quando o público é surpreendido por esta apresentação. É impactante, não é verdade? Mas é uma expressão da verdade reconhecida pela ciência, quando aqui mesmo, nessa encarnação, aqueles espíritos estão colhendo os frutos das suas ações agressivas contra o seu corpo. O cigarro, ele, de uma forma trágica, traz câncer de laringe, como é o caso desses que ali apresentaram, mas também traz cancros de pulmão e outros mais. Nós fizemos um estudo, um levantamento rápido, estatístico, e a Direção-Geral de Saúde aqui de Portugal, ela tem especial atenção para as questões do cigarro, para as questões do álcool, pela grande importância que o álcool assume nos
acidentes de trânsito, na violência que às vezes se expressa nas estatísticas sociais, e da alimentação errada, ela chama atenção. Ou seja, o que nós plantamos, nós vamos, com certeza, colher. E isso, o Espiritismo auxilia no sentido de nos estimular a que possamos dar passos corretos nesta oportunidade. Acertar nesta oportunidade. Veja o exemplo de Paulo, quando ainda Saulo, de uma forma veemente, defendendo aquilo que ele acreditava, ele ocasionou mortes e dores e sofrimentos, mas na sua vivência, sem a sua ação, talvez nós não conhecêssemos o nosso Mestre Jesus. Se não fosse a sua determinação, a sua resolução, a sua sintonia, nós talvez não conhecêssemos, segundo muitos historiadores, as histórias do nosso Mestre amado. Certamente conheceríamos por outros caminhos, né? Mas hoje a gente pode responsabilizar. E para finalizar, a gente teria muitos assuntos para falar, mas para finalizar, nós queremos lembrar, recordar um caso de Humberto de Campos, no seu livro Contos e Apólogos, quando ele relata que uma mãezinha, em uma noite de sono, em suas aflições, ela tem a oportunidade de sonhar e de estar no paraíso com um anjo. E essa mãezinha, aflita, recorre a este anjo, pedindo que ele intercedesse junto ao nosso Pai em favor dos seus 2 filhos. Tenho 2 filhos que precisam desta intervenção. E o anjo pergunta para ela, do que se trata? Que filho que precisa mais da intervenção divina? E ela, aflita, fala, olha, eu tenho um filho que é doente desde o nascimento, que sofre desde o seu primeiro choro na terra, dores lancinantes, que fazem com que toda a sua vida, até essa juventude, ele tenha sofrido demasiadamente. E eu sinto que ele está se esgotando, está se esvaindo. Ele tem pouco tempo de vida e foi uma vida muito sofrida. E todos que visitam ficam impressionados por ele dar conta, por ele ter ainda energias para que essas pessoas que os visitam sejam reconfortadas, se reconforte no seu sorriso, no seu olhar, e que saiam pacificadas e certas que esse está vencendo, está superando, está se esgotando, mas à custa de muito sofrimento. E o anjo, anotando o seu pedido, garantiu que seria o intermediário para o nosso Pai dar uma intervenção no sentido de auxiliá-lo, e perguntou do outro filho. O outro filho, ele tem uma boa saúde, ele está na vida, ele está batalhando, ele vive numa turma que é muito exigente, então ele não para, ele trabalha muito, precisa ganhar muito dinheiro, ele está sempre correndo, não tem nem tempo para se dedicar ao irmão, ou a mim, ou aos familiares. Ele muitas vezes fica muito nervoso, esgotado, raivoso em função dos negócios que não dão certo, mas ele sempre dá um jeito e supera, ele sempre dá um jeito de querer ganhar mais ou fazer ganhar, render mais para que ele fique no mesmo nível dos seus colegas da sua turma. E o anjo, bondosamente, pergunta para a mãe,
ou afirma para a mãe que ela está pedindo para o filho errado. Que aquele filho que necessita de auxílio, que necessita de amparo, não é aquele que está doente e que está há tempos aproximando através da dor aí do nosso pai, mas sim aquele que ainda está vinculado ao materialismo, ao egoísmo, às sensações do mundo material. Então que nós possamos refletir na lição desse anjo do Senhor, não é? Se as nossas vidas estão mais ligadas efetivamente às questões materiais, movidas pelo materialismo e pelo orgulho, ou se já estamos caminhando no sentido de aprender as questões do espírito que estão mais próximas do nosso mestre, do nosso Pai. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Que a paz do nosso Senhor permaneça com cada um de vocês nos trabalhos da casa e no retorno aos nossos lares. Obrigado.